Fala galerinha, beleza? Então ó, continuando, a gente terminou na última aula Thomson e agora a gente vai falar sobre o outro que você também já viu, então só vou dar aquela palhinha que é Rutherford. Lembra que Thomson foi lá em 1898, Rutherford vai ser em 1911. Então se a gente reparar, Dalton, que foi em 1808, demorou muito para chegar em Thomson 90 anos depois. Agora, para bater Rutherford, não precisou muito não, beleza? Então lembra que esse cara aqui, ele é muito importante para a gente. Ele dá uma revolucionada na parte de modelos atômicos. Então lembra dele, tranquilo? Qual foi o experimento que ele fez? Esse aqui. Ele fez o experimento que a gente chama de experimento da lâmina de ouro. Então no que consistia esse experimento? Ele pegou uma caixinha de chumbo e colocou um elemento radioativo dentro da caixinha, certo? Esse elemento radioativo, ele sofre um negócio que chama decaimento. Ele emite partículas radioativas, certo? Ele colocou um anteparo que toda vez que alguma partícula tocasse, brilhava, certo? No centro ali, ele colocou uma lâmina de ouro, mas assim, muito fina, mais ou menos 0,01 milímetro. Então, muito fina. Porque a ideia era ter uma camada muito, como eu posso dizer, sensível, certo? Então, ele queria ver o que essa partícula alfa ia acontecer quando passasse por aqui. Se ela ia passar, se ela não ia passar. Lembra que o átomo de Thomson era um fluido, então era para passar todas, muito facilmente, certo? Como era positivo e negativo, ó, a partícula alfa, ela tem a característica de ser positiva. Se pensa, você tem uma partícula positiva chegando e aqui eu tenho átomos neutros, que são uma espécie de gelatina, simplesmente essa partícula vai passar. Ela sofre a influência do positivo, mas igual do negativo, certo? Então ela não teria desvios. E o que ele observou é, a maioria passa sem sofrer desvio. A grande maioria. Então, ó, só que qual que é o detalhe? Isso aqui brilhou muito. Então ele viu que em parte estava certo. Só que algumas simplesmente vieram e desviaram. Aí tem alguma coisa errada. Aí tem alguma coisa que está fazendo essas partículas positivas se desviarem. E muito pouco dessa parcela veio e refletiu de volta. Então ela veio e refletiu para trás. Certo? Então aqui teve uma iluminação até que razoável. Aqui era bem pouquinho. Certo? Bem pouquinho. Qual que é o detalhe que ele chegou? Primeiro, como a maioria passava, alguma coisa estava certo em relação a Thomson. Só que devia ter alguma coisa que era diferente. Porque se tem umas que estão refletindo e umas que estão desviando, tem alguma coisa positiva que está repelindo a partícula alfa a hora que ela está chegando. Então ela está chegando positiva e alguma coisa repele ela para ela sair ou para ela voltar, certo? Então primeiro, só para deixar para vocês bonitinho, aqui quando ela refletia, isso aqui acontecia com uma partícula a cada 300 mil. Então uma a cada 300 mil batia e voltava, certo? Aí no final vocês vão ver uns GIFs e umas imagens a respeito de Rutherford, certo? Então, lembra desse detalhe. Galera, se a maioria estava passando, olha o átomo que o Rutherford fez. Primeiro, ele chamou esse átomo de modelo planetário. Ou seja, era um modelo parecido com o sistema solar. O que ele fez? Ele pegou e falou assim que tinha lá no centro uma parte que era positiva. Tanto que era isso que fazia algumas desviarem e muito pouco refletir. Então, o que acontece? Lá no centro tem um negócio que chama núcleo. Então ele fala que existe, deixa eu colocar para vocês de bonitinho, um núcleo. Certo? E esse núcleo tem a característica positiva. Por que positiva? Porque está refletindo ou desviando partículas alfas que também são positivas.
certo? Então eu tenho um núcleo positivo. E em volta eu tenho isso aqui, ó. Deixa eu pegar o roxo. Eu tenho como se fosse no sistema solar. No sistema solar seriam planetas orbitando. Aqui eu tenho órbitas de camadas. Fora desse núcleo estão os elétrons. Então dentro do núcleo está a parte positiva do átomo, certo? Mais para frente ele vai descobrir o próton. Então ele sabe que, ou melhor, ele descobriu há 2 anos o próton, em 1909, junto com outro cientista. Então ele sabe que aqui no centro estão os prótons. E fora dele, isso aqui vai receber um nome. Isso aqui vai receber o nome de eletrosfera. Na eletrosfera eu tenho os elétrons. Obrigatoriamente tem que ser negativo. Então, fora do núcleo, eu tenho a eletrosfera. Lembra que Thomson estava incrustado? Aqui eu tenho a separação do núcleo e da eletrosfera. A parte positiva está literalmente separada da parte positiva. Então eu posso afirmar que aqui eu tenho os elétrons bonitinho nas suas órbitas. Certo? Então aqui, negativos na eletrosfera, positivos no núcleo. O que eu posso afirmar a respeito desse núcleo? Deixa eu pegar aqui. Posso afirmar que, primeiro, esse núcleo ele é muito pequeno, porque muito pouca da parcela de partícula alfa que vinha ou voltava ou desviava. Se é muito pouco que desvia ou volta, esse núcleo que é o que influencia isso, ele é muito pequeno, certo? Segunda coisa, ao mesmo tempo que ele é muito pequeno, ele é muito denso. Como assim? Ele tem, mesmo ele sendo minúsculo, ele tem a força suficiente para fazê-la voltar. Então, depois foi estudado que 99% da massa do átomo está no núcleo. O elétron tem uma massa muito irrisória, muito baixa, certo? Então 99% da massa do átomo está no núcleo. Então a gente pode falar que ele é muito denso. Então ele é positivo, ele é muito pequeno e ele é muito denso, certo? E ele está lá no centro. Ele é como se fizesse o papel no sistema solar do Sol, certo? Agora, a eletrosfera, o que eu posso afirmar? Primeiro, muitas das partículas passavam reto. Por que elas passavam reto? Porque, e lembra desse detalhe, a eletrosfera ela é composta por imensos espaços vazios. Certo? Então, ela é composta por imensos, grandes. Galera, tinha muito espaço vazio para as partículas alfa simplesmente passarem sem sofrer desvio. Então, se elas passaram em espaços que são vazios. A gente já viu que aqui tem os elétrons. Então, ó, só para vocês não ficarem perdidos. Aqui eu tenho o núcleo. No núcleo tem os prótons. E na eletrosfera eu tenho os elétrons. Então aqui lembra que eu tenho os elétrons. O espaço é muito vazio, mas lembra que eu tenho elétrons girando. Então esses elétrons estão aqui na eletrosfera e estão girando em volta desse núcleo. O que explica por que passava, por que simplesmente algumas desviavam, ela chegava próximo ao núcleo. Ó, mais positivo com positivo ia repelir, certo? Então desviava. Se ela viesse exatamente na direção do núcleo, a hora que ela chegasse perto aqui, ele ia refletir ela. Beleza? Então aí ele cria um modelo planetário que separa em núcleo e eletrosfera. Lembra que o núcleo é pequeno e muito denso, tem muita massa ali envolvida, certo? Mesmo porque o próton tem muito mais massa que o elétron. E a eletrosfera tem grandes espaços vazios, certo? Então tem muitos espaços que não tem
nada no átomo. Então, simplesmente, eu podia representar que a lâmina de ouro, ela estava assim, ó. Certo? Então, quando passava tranquilamente entre elas. E, curiosidade, mais ou menos, se você tem essa proporção de núcleo pequeno e eletrosfera muito grande, a eletrosfera tem muitas vezes o tamanho do núcleo, certo? Se você pegar uma moeda de R$1 e colocar no chão, ela é o tamanho do núcleo, a eletrosfera é mais ou menos 2 km para os lados, certo? Então é uma diferença muito grande do átomo, da eletrosfera e do núcleo, certo? Então por isso que a maioria maçante passa reto, porque é cheio de espaço vazio. Beleza? Espero que vocês tenham entendido e qualquer dúvida vocês sabem que vocês podem me perguntar no grupo de vocês aí. Tudo bem? Um beijo no coração de vocês. Até a próxima.